A Bíblia não precisa de atualizações. Vocês não precisam inventar a roda. Vocês não precisam falar nada diferente. É só continuar falando aquilo que a gente aprendeu. E o que foi que a gente aprendeu, Diego? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Esqueçam as metáforas de iPhone, esqueçam essas mensagens de autoajuda, esqueçam a teologia da prosperidade, a confissão positiva, esqueçam esse falso evangelho e continue pregando o mesmo evangelho e dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Queridos, eu preciso da sua atenção, da sua paciência, para que a gente possa nesta noite transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. O tema de vocês está relacionado ao legado. E observando esta palavra, eu percebi que o legado espiritual é aquilo que uma geração transmite para outra geração, com o objetivo de manter viva a mensagem, os princípios e também os marcos que já foram estabelecidos. Pensando nisso, o Espírito Santo me trouxe a esta segunda carta de Paulo a Timóteo, que representa esta transição de gerações. É a geração apostólica representada por Paulo, transmitindo ali o legado para a nova geração, representada pelo jovem Timóteo. Contudo, para que esta transição fosse bem sucedida, Paulo se preocupou em aconselhar Timóteo em 5 áreas. E é sobre essas áreas que iremos ministrar nesta noite. Mas antes que eu entre naquilo que Deus colocou no meu coração, se faz necessário nós aqui nesta noite recuperarmos a nossa memória, o contexto histórico desta carta. Esta é a última das 13 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Essa informação, ela é fácil de ser encontrada, porque no capítulo 4, no verso de número 6, ele próprio diz: já estou sendo posto por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. O Espírito Santo já tinha lhe revelado que daquela prisão, a sua segunda prisão em Roma, ele não mais escaparia. Ele escapou de outras situações, mas esta situação, o Espírito Santo lhe disse que ele não mais escaparia. E ele está preso, mas o pior na vida do apóstolo Paulo não é a sua prisão, porque ele está acostumado a sofrer por Cristo. O que está incomodando ele naquela prisão é algo chamado abandono. Quando você ler essa carta, você percebe que Paulo vai se queixar dos irmãos da cidade de Éfeso. Ele diz: todos os da Ásia me abandonaram, inclusive Hermógenes e Fígelo. Parece-me que desses dois ele não esperava tal postura. E por que, Diego, Paulo está tão triste com os irmãos da Ásia, mais precisamente os irmãos de Éfeso? Porque é natural você esperar ajuda de quem você ajudou. Foi na cidade de Éfeso onde Paulo passou 3 anos do seu ministério, fazendo um belíssimo trabalho, expulsando demônios, curando enfermos, fazendo ali o que o Senhor mandou lhe fazer, estabelecendo lideranças, como também ali pregando aos seus ouvidos. E quando ele estava preso, ele esperava uma visita desses irmãos, porém esses irmãos o abandonaram. Perceba como um abandono é tão forte. Nós estamos falando de um homem que foi até o 3º céu e que viu coisas, ouviu coisas,
presenciou coisas que ele mesmo disse não são lícitas de serem contadas. Um homem que conhecia o céu pelo lado de dentro, que está se queixando agora de abandono. Você vai ver Paulo se queixando de abandono, mas não vai ver ele se queixando de apedrejamento. Ele foi apedrejado em Listra, mas ele não se queixou, pelo contrário, ele diz: por meio de várias tribulações nos é dado o reino de Deus. Ele também não se queixou de ter sido ali ridicularizado em Filipos e até mesmo preso. Junto com seu companheiro Silas, ele começou a cantar, ele começou a orar, e Deus agiu ali enviando um terremoto na prisão. Você também não vai ver Paulo se queixando ali das suas prisões, dos açoites que recebeu. Pelo contrário, ele se orgulhava em dizer: trago em meu corpo as marcas de Cristo. Você também não vai ver Paulo se queixando dos naufrágios, da mordida de cobra que ele recebeu. Ele sacudiu a cobra no fogo e continuou a sua trajetória. Mas quando olhamos para a segunda carta a Timóteo, percebemos que ele se queixa de abandono. E aqui eu abro um parênteses para dizer a vocês que estão preocupados em transmitir o legado que estão recebendo: não se esqueçam dos soldados feridos, não se esqueçam daqueles que estão longe de nós, porque tem gente que começou, mas não continuou. Tem gente que começou a estar convosco no congresso da Umadipa, mas em 2024 não mais está. Mas cabe a mim e a você não se esquecer desses soldados feridos, desses soldados que estão aprisionados. Devemos fazer como fez Onesíforo. Quando todos viraram as costas, apareceu este homem para fazer uma visita ao apóstolo Paulo. É interessante o significado do seu nome. Onesíforo significa aquele que dá muito lucro, e de fato a amizade dele com Paulo foi muito lucrativa. Quando Onesíforo soube que ele estava preso em Roma, no auge da perseguição, ele se propôs fazer uma visita ao apóstolo. Eu imagino alguém dizendo assim: se é louco, Paulo já vai ser morto, a perseguição está intensa contra os cristãos, você vai arriscar a sua própria vida? E eu imagino Onesíforo dizendo: eu prefiro arriscar a minha vida para estar ao lado do meu amigo do que virar as costas para ele. Porque quando eu precisei, ele estendeu a mão para mim. Quando eu precisei de uma palavra, ele pregou para mim. Quando eu precisei da sua ajuda, ele jamais se negou em me ajudar. E agora é a minha vez. Onesíforo vai, procura Paulo, encontra ele na prisão, e esta visita muda toda a história. O Paulo que estava triste agora vai ser renovado. O Paulo agora que estava cabisbaixo vai receber agora o consolo do Espírito Santo. Por quê, Diego? Porque todas as vezes que alguém virar as costas para você, Deus vai levantar outra pessoa para se lembrar de você. Quando as pessoas te esquecerem, não se preocupe, existe um Deus dos céus que não se esquece da sua vida, da sua trajetória. Quem pode levantar a sua mão e dar um glória bem forte ao Senhor? Esta visita foi tão poderosa, que gerou esta segunda carta. Considero esta uma pérola escrita para todos nós que estamos na nossa juventude. Paulo começa a escrever esta carta a um jovem que ele tem um carinho muito especial. Quem é este jovem? Timóteo. Ele diz que Timóteo é o seu filho amado. É alguém que passou aproximadamente 15 anos ao seu lado, mas que agora está distante. Agora está pastoreando a igreja em Éfeso, mas que está passando as suas crises existenciais, as suas crises de saúde, as suas crises de personalidade, como também as suas crises espirituais. Mas quando Paulo olha para a figura de Timóteo, ele vê ali a possibilidade do legado da fé continuar.
Repito, ele está partindo para a eternidade, mas ele sabe que tudo aquilo que ele aprendeu com as suas leituras, pela revelação do Senhor, não pode ser jogado no lixo. Então ele vê na figura de Timóteo a possibilidade de tudo aquilo seguir em frente. Porém, para Timóteo ser bem sucedido na sua ausência, ele resolve dar vários conselhos aqui, para que esse Timóteo seja bem sucedido, levando o seu legado à frente, o legado da fé, como também transmitindo esse legado a outros. E desses vários conselhos eu quero destacar aqui as 5 áreas que Paulo aconselhou Timóteo para que ele fosse bem sucedido na transmissão desse legado. A primeira área que eu quero destacar aqui nesta noite é acerca da palavra de Deus. Paulo fala da palavra com muita seriedade. No capítulo 1, verso de número 13, Paulo diz assim a Timóteo: conserva o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. No capítulo 3, verso 14, ele diz: permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Aqui eu abro um parênteses para falar do discipulado que foi feito com o jovem Timóteo. Calvino dizia o seguinte, que Timóteo sugou a piedade das escrituras juntamente com leite materno. Por que isso? Porque desde cedo, dentro da sua casa, a influência judaica sobressaiu-se. O seu pai era grego, mas a sua mãe era judia, como também a sua avó. E Eunice e Lode se preocuparam ali em ensinar, em transmitir esse legado desde cedo a este jovem. E esse legado que ele aprendeu, ele não poderia esquecer. Pelo contrário, segundo Paulo, deveria permanecer naquilo que aprendeu. Ainda falando sobre a palavra, no capítulo 2, verso 15, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está usando aqui uma linguagem militar: manejar bem uma arma. Você só maneja bem uma arma que você conhece. Se você não tem conhecimento, você não tem como manejá-la bem. Na verdade, o soldado do mundo antigo, ele não ia para uma guerra com uma arma que ele nunca usou, que ele não sabia a envergadura, como pegá-la. Pelo contrário, ele ia com a arma que ele tinha costume de batalhar, porque ele sabia dos detalhes dessa arma. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: você precisa se preparar para a guerra, e nesta guerra você tem que ler, você tem que se aprofundar no conhecimento e se apresentar diante de Deus como alguém que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Já no capítulo 4, verso 2, Paulo, acerca da palavra, diz a Timóteo: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrija, repreendas, encoraje com toda paciência e ensino, porque nos últimos dias, Timóteo, surgirão falsos profetas, doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Nos últimos dias, a sã doutrina, o ensino sadio, vai causar comichão nos ouvidos das pessoas, e eles vão amontoar mestres conforme os seus próprios desejos, para falar aquilo que eles desejam. Mas você, Timóteo, seja sóbrio em tudo, cumpre a tua chamada, faça a obra de um evangelista, não negocie a pregação da palavra. Em suma, Paulo está dizendo: não mude a mensagem, permaneça naquilo que você aprendeu, se prepare na leitura e pregue independente das circunstâncias. Se eu fosse falar hoje o que Paulo está dizendo a Timóteo, eu diria a vocês: a Bíblia não precisa de atualizações, vocês não precisam inventar a roda, vocês não precisam falar nada diferente, é só continuar falando aquilo que a gente aprendeu. E o que foi que a gente aprendeu, Diego? Jesus salva,
Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Esqueçam as metáforas de iPhone, esqueçam essas mensagens de autoajuda, esqueçam a teologia da prosperidade, a confissão positiva, esqueçam esse falso evangelho e continue pregando o mesmo evangelho e dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus.